Prefácio. Como e por que este livro foi escrito? Em 1909, eu era um dos rapazes mais infelizes de Nova York. Vendia motores de caminhão para viver. Mas não sabia como é que o motor funcionava. E isso não era tudo. Não queria saber. Detestava o meu trabalho. Odiava ter de viver num quarto barato e mal mobiliado, em West 56th Street, um quarto infestado de baratas. Lembro-me ainda de que tinha algumas gravatas penduradas na parede, e que, pela manhã, quando estendia a mão para apanhar uma delas, as baratas corriam em todas as direções. Detestava ter de comer em restaurantes sujos e mal frequentados, que eram, também, provavelmente, infestados de baratas. Chegava ao meu quarto solitário, todas as noites, com uma dor de cabeça terrível, uma dor de cabeça acarretada e alimentada por desapontamentos, preocupações, amargura e rebeldia. Revoltava-me pelo fato de os meus sonhos do tempo de colégio terem se transformado em pesadelos. Aquilo era a vida. Era aquela aventura que aguardara tão ansiosamente. Acaso a vida, para mim, significaria trabalhar sempre num emprego que detestava, viver em meio a baratas, comer alimentos horríveis e não esperar nada do futuro? Ansiava por conseguir tempo para ler, para escrever os livros com que sonhara nos tempos de colégio. Sabia que só teria a ganhar, e nada a perder, se renunciasse ao emprego que eu detestava. Não me interessava ganhar muito dinheiro, mas tirar o máximo proveito da vida. Havia chegado, em suma, ao Rubicão, ao momento de decisão que a maior parte dos jovens enfrenta ao começar a vida. Tomei, pois, uma decisão, e essa decisão mudou completamente o meu futuro. Fez com que o resto da minha vida fosse mais feliz e compensador do que poderia eu desejar. Eis a decisão. Renunciaria ao trabalho que odiava e, como passara 4 anos estudando no State Teachers College em Warrensburg, Missouri, preparando-me para o magistério, ganharia a vida em escolas noturnas, como professor de cursos para adultos. Iria ter os dias livres para ler, preparar conferências, escrever contos e novelas. Desejava viver para escrever e escrever para viver. Que matéria deveria ensinar aos adultos, à noite? Ao olhar para trás, fazendo o balanço dos conhecimentos que adquirira no colégio, vi que a prática e a experiência que tivera em oratória me tinham sido mais valiosas no trabalho e na vida do que todas as outras coisas juntas que eu havia estudado. Por quê? Porque tinham acabado com a minha timidez e com a falta de confiança em mim mesmo, dando-me coragem e segurança para lidar com os meus semelhantes. Estava também persuadido de que os cargos de liderança ficam, geralmente, em torno de homens que têm coragem de levantar-se e dizer em público o que pensam. Candidatei-me a um lugar de professor de oratória nos cursos de extensão noturnos nas universidades de Colômbia e Nova York, mas essas universidades resolveram que podiam continuar a lutar, de algum modo, sem o meu auxílio. Nessa ocasião, senti-me desapontado, mas hoje agradeço a Deus por terem recusado a minha colaboração. Pois comecei a lecionar nas escolas noturnas da Associação Cristã de Moços, onde eu deveria demonstrar resultados concretos, e fazer isso o quanto antes. Que desafio isso era para mim! Aquelas criaturas adultas não frequentavam as minhas aulas porque desejassem prestígio social ou quisessem gabar-se de ter frequentado tais cursos. Frequentavam-nas unicamente por uma razão. Queriam resolver os seus problemas. Queriam ser capazes de levantar-se e dizer algumas palavras numa reunião profissional sem desmaiar de medo.
Os vendedores desejavam poder visitar um freguês ríspido sem ter de, antes, dar 3 voltas pelo quarteirão, para criar coragem. Queriam ter uma atitude digna, tranquila, e confiança em si próprios. Queriam progredir nos negócios. Dispor de mais dinheiro para manter a sua família. E como estavam pagando o seu treinamento na base de mensalidade e deixariam de pagar se não conseguissem resultados práticos e eu estava recebendo não um salário fixo, mas uma porcentagem dos lucros, tinha de ser prático, se quisesse comer. Naquela época, tinha a impressão de que estava lecionando numa situação difícil, mas agora compreendo que estava adquirindo uma experiência que dinheiro nenhum poderia pagar. Tinha de motivar os meus alunos. Tinha de ajudá-los a resolver os seus problemas. Precisava tornar cada aula tão inspiradora, que eles desejassem continuar os seus estudos. Era um trabalho estimulante. Eu o adorava. Ficava surpreso com a rapidez com que aqueles homens de negócio adquiriam confiança em si mesmos e com que rapidez muitos deles conseguiam promoções e aumentos de salário. As aulas estavam tendo mais sucesso do que a minha maior demonstração de otimismo poderia prever. Dentro de 3 períodos letivos, a Associação Cristã de Moços, que recusara pagar-me $5 por noite, estava me pagando $30 diários, em base de porcentagem. A princípio, ensinava apenas como falar em público, mas, com o correr dos anos, vi que aquelas criaturas necessitavam também de habilidade para fazer amigos e influenciar pessoas. E como não me foi possível encontrar um compêndio adequado sobre relações humanas, eu próprio o escrevi. Foi escrito não foi escrito como se faz habitualmente. Surgiu das experiências dos adultos que frequentavam o meu treinamento. Eu o intitulei Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Como foi escrito somente para servir de compêndio em meu treinamento de adultos e como já havia escrito 4 livros dos quais ninguém jamais ouvira falar, nunca imaginei que ele pudesse vender-me. Sou, provavelmente, um dos escritores vivos mais surpresos. Com o decorrer dos anos, verifiquei que mais um grande problema que aflige esses adultos é a preocupação. A maior parte dos meus alunos era composta de homens de negócios, diretores, vendedores, engenheiros, contadores, representantes de todos os ramos de negócios e profissões, e essa parte tinha problemas. Havia também mulheres no treinamento, mulheres que trabalhavam fora e donas de casa. Elas, também, tinham problemas. Não havia dúvida. Eu necessitava era de um compêndio que ensinasse a superar as preocupações, de modo que tentei encontrá-lo. Fui à grande biblioteca pública de Nova York, na 5ª Avenida e Rua 42, e descobri, com espanto, que a biblioteca possuía apenas 22 livros classificados sob o verbete preocupação. Notei, também com surpresa, que havia 189 livros sob o verbete verme, quase 9 vezes mais livros sobre vermes do que sobre preocupação. Espantoso, não é mesmo? Já que a preocupação é um dos maiores problemas que afligem a humanidade, você pensaria que todos os ginásios e colégios do mundo deveriam ter um curso de como evitar as preocupações, não é certo? Apesar disso, se é que há um curso sobre tal matéria, em qualquer colégio do universo, eu jamais ouvi falar dele. Não estranha que David Seabury tenha dito, em seu livro How to Hire Successfully,
Chegamos à maturidade tão mal preparados para as pressões da experiência como uma traça a qual se pedisse que dançasse um balé. Qual o resultado? Mais da metade dos leitos dos nossos hospitais são ocupados por pessoas que sofrem de perturbações nervosas e emocionais. Examinei os 22 livros sobre preocupação que repousavam nas estantes da Biblioteca Pública de Nova York. Comprei também todos os livros sobre preocupação que consegui encontrar. Contudo, não me foi possível descobrir sequer um único que eu pudesse usar em meu treinamento para adultos. Assim, resolvi eu mesmo escrever um. Comecei a preparar-me para escrever este livro há 7 anos. De que maneira? Lendo o que os filósofos de todos os tempos escreveram a respeito das preocupações. Li também centenas de biografias, desde Confúcio até Churchill. Entrevistei dezenas de personalidades proeminentes em muitos setores, tais como Jack Dempsey, o general Omar Bradley, o general Mark Clark, Henry Ford, Eleanor Roosevelt e Dorothy Dix. Mas isso foi só o começo. Fiz também uma outra coisa muito mais importante do que as entrevistas e as leituras. Trabalhei durante 5 anos num laboratório onde se procurava descobrir como evitar as preocupações, um laboratório que funcionava em nossos próprios treinamentos para adultos. Segundo me consta, esse foi o primeiro e único laboratório no gênero no mundo. Eis o que fizemos. Dávamos aos alunos uma série de regras sobre como deixar as preocupações de lado, pedindo-lhes que aplicassem essas regras em suas próprias vidas e depois falassem, na classe, sobre os resultados obtidos. Outros alunos comunicavam as técnicas que tinham empregado no passado. Como consequência dessa experiência, posso ter ouvido mais palestras sobre como evitar as preocupações do que qualquer outro indivíduo que já apareceu na Terra. Além disso, li centenas de outras palestras sobre esse mesmo tema, palestras que me eram enviadas pelo correio. Palestras que conquistaram prêmios em nossos treinamentos e que funcionavam em todas as partes do mundo. De modo que este livro não saiu de uma torre de marfim. Ele também não é um discurso acadêmico sobre a maneira pela qual as preocupações poderiam ser superadas. Em vez disso, procurei escrever um livro ágil, conciso, um relatório documentado referente à maneira pela qual milhares de adultos superaram as suas preocupações. Uma coisa é certa. Este é um livro prático. A ciência, afirmou o filósofo francês Valéry, é uma coleção de receitas bem-sucedidas. Eis o que este livro é. Uma coleção de receitas bem-sucedidas, e testadas, para acabar com a preocupação em nossa vida. Contudo, permita-me que o advirta. Você não encontrará nele nada de novo. Mas encontrará muita coisa que geralmente não é posta em prática. Contudo, já que tocamos no assunto, você e eu não temos necessidade de que nos contem nada de novo. Já sabemos o suficiente para ter uma vida perfeita. Todos já lemos as regras de ouro e o Sermão da Montanha. Nosso mal não é a ignorância, mas a inércia. A finalidade deste livro é reafirmar, exemplificar, modernizar, ventilar e consagrar uma porção de verdades antigas e básicas, dar um empurrãozinho para você fazer qualquer coisa a fim de colocá-las em prática. Você não pegou este livro para unhar a respeito de como ele foi escrito. Você quer ação. Pois bem, vamos a ela. Tenha a gentileza de unhar as primeiras 40 páginas e se a essa altura você não sentir que adquiriu novo poder e nova inspiração para pôr as preocupações de lado e gozar a vida, jogue fora este livro. Ele não serve para você. Dale Carnegie.